alunos da disciplina Projeto Integrador 2, da Licenciatura em Matemática da Univesp. Bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nesta videoaula eu vou apresentar para vocês, com um pouco mais de cuidado, de foco, de atenção, o tema do Projeto Integrador 2. Então, nós vamos nos dedicar à parte mais do tema em si, a escolha do tema e seus entornos conceituais. Então, como eu disse para vocês, cada projeto integrador tem um tema. O projeto integrador 2 tem um tema que é uma proposta de avaliação da aprendizagem do conceito de números no ensino fundamental 2, as séries finais do ensino fundamental 2. Então, tem uma demanda, que é uma demanda relativamente focada, que já está definida. Então, vocês vão ter que se concentrar nisso. O que nós estamos pedindo é que vocês trabalhem sobre a ideia de uma avaliação da aprendizagem do conceito de números no contexto do ensino fundamental 2, nas séries finais. Quando eu digo avaliação, eu não estou usando isso como sinônimo de prova. Avaliação é uma coisa ampla, como eu vou comentar ao longo da aula. Então, este é o tema, é sobre isso que nós temos que nos debruçar. Tendo isso em mente, nós vamos começar a trabalhar. Vocês lembram que tanto a professora Mônica como eu temos falado nos vídeos das várias etapas que vocês têm que cumprir para fazer o projeto integrador. O primeiro é a definição da equipe, não é o meu tema central de hoje, mas é sempre bom lembrar. Você tem que ter uma equipe harmoniosa, uma equipe que trabalhe em conjunto e que esteja sintonizada para trabalhar em conjunto com esse tema, que é o tema que nós vamos nos dedicar. Então, ao montar a equipe, tem que ter em mente qual é a tarefa da equipe. E a tarefa é essa, ela está bem definida. Uma vez definida a equipe, nós temos que pesquisar o tema. Quando eu digo agora que pesquisar o tema, eu estou falando de pesquisar tanto o que é avaliação, quanto o que é números e quanto o que é o ensino fundamental. Depois a etapa de escolher a escola parceira, o diálogo com os professores da disciplina na escola parceira, definir qual é a atividade, propor atividade, fazer a entrega parcial e a entrega final. Mas eu vou fazer um pouco de reflexão sobre a etapa 2. Imagino que vocês já estão pensando na equipe, a equipe está sendo definida e agora vamos lá pensar no tema. Então, tema de números no ensino fundamental. Talvez vocês não se lembrem do que é ensinado de números no ensino fundamental. E não é obrigação de vocês se lembrarem de tudo o tempo inteiro. Se vocês não se lembram exatamente o que é ensinado de números no ensino fundamental, vamos pesquisar o que é ensinado de números. É fundamental saber quais são os conteúdos que são trabalhados nesse contexto. Se nós não tivermos clareza de quais são os conteúdos sobre a temática de números que estão nas séries finais do ensino fundamental, como é que nós vamos fazer um projeto de avaliação? Então, vamos ter que aprender isso. E, bom, onde que a gente vai fazer essa pesquisa? Eu vou dar 3 fontes básicas para vocês. Bom, um local natural de pesquisar e importante é a Base Nacional Comum Curricular. Esse documento, ele é um documento que regulamenta a educação no país e que ele determina, nível a nível, ano a ano, do ensino básico e do ensino fundamental e do ensino médio, os conteúdos de cada série. Então, ele é muito detalhado em termos de conteúdo e objetivos. Então, um local a ser olhado é a Base Nacional. Numa próxima videoaula, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto, o conteúdo na Base Nacional. Mas desde já vocês têm que se mergulhar nisso, procurar o que é que consta na Base Nacional sobre o ensino de números nas séries finais do ensino fundamental. Vocês também têm que pensar em livros didáticos, materiais, eventualmente apostilados, materiais impressos, que essa escola use, porque nós estamos num contexto de uma escola, nós vamos encontrar uma escola parceira, professor ou professores parceiros, e é no dia a dia dessa escola que nós vamos trabalhar. E se essa escola trabalha com material didático,
a avaliação que nós vamos ter que fazer é em cima do que está sendo ensinado, do que aquele material didático se propõe, do que aquela escola se propõe. Se eventualmente vocês estiverem numa escola que está um pouco afastada do que a BNCC propõe, nós vamos ter que avaliar de acordo com a escola onde nós estamos. Vai ter uma questão de diálogo ali entre a realidade daquela escola e a realidade de uma documentação. E por que eu estou falando de vocês fazer essa pesquisa previamente? Porque ao procurarem a escola e o professor, é fundamental que vocês estejam empoderados de conhecimento, que vocês tenham bastante informação sobre o que consta no material didático, para poder já começar o diálogo com esse professor, com essa escola, de uma maneira efetiva, de uma maneira produtiva. Além dessas fontes básicas, né, esse documento que é fixo e os livros, que são muitos, eu gostaria muito de citar para vocês uma publicação que é feita pela Sociedade Brasileira de Matemática, SBM, que chama Revista do Professor de Matemática, RPM. A RPM existe há décadas, tem centenas de artigos publicados sobre ensino fundamental e médio, e o site da RPM é aberto, todos os artigos, exceto dos poucos últimos números, estão disponíveis para consulta. Então, se vocês entrarem nesta página aqui, rpm.org.br, vocês vão encontrar muitos artigos sobre os mais diferentes temas de matemática, ensino fundamental e médio, escrito por excelentes autores. O nível da revista é ótimo, tem comitê editorial, tem filtro. É uma referência fundamental e que está aberta para vocês, alunos da Univesp, poderem consultar. Então, essa é uma etapa que tem que ser feita com muito carinho, essa pesquisa. Em seguida, vocês vão procurar a escola parceira. Às vezes é difícil, nem sempre a escola vai estar muito aberta para vocês podem ter dificuldades nesse aspecto. E tem que ter paciência com isso. Muitas vezes o professor, o diretor da escola, o coordenador, estão tão atarefados que abrir um espaço para vocês pode ser interpretado por eles não como estar recebendo uma ajuda, e sim estar recebendo um problema, ter algo a mais para cuidar e resolver. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entrar numa escola. Mas vocês têm aí que usar toda a habilidade de vocês, a preparação de vocês para mostrar para a escola e para os professores que vocês são uma ajuda, certo? E aqui entra a etapa 4, dialogar com os professores da escola parceira. E a etapa 2 é fundamental, porque ao conversar com o professor, você tem que mostrar que você sabe do que está falando. Se você chegar para o professor de uma escola que já tem tantas tarefas a cumprir e perguntar para ele, afinal, professor, o que é ensinado no Fundamental 2 de números? Se ele tiver que te explicar isso, ele vai ficar desanimado. Na verdade, você, ao se dirigir ao professor, você já tem que estar muito bem informado sobre essa história de números no Ensino Fundamental 2. Apesar de você chegar todo cheio de informações, é preciso estar muito atento que nós estamos lá para atender a necessidade da escola e do professor. Isso é fundamental na ideia do design thinking. A resposta que você tem que dar é uma resposta para um problema real de uma sociedade real. É atender uma demanda que vem de um parceiro real. Então, nós precisamos saber qual é a necessidade que aquele professor, aquela escola tem dentro de algo que tem a ver com a realidade do nosso projeto. Essa é uma etapa super importante. Aí vocês têm que definir o escopo do projeto, feitas essas etapas. Números é um tema bastante amplo e técnico. Envolve muitos aspectos muito abstratos. Por exemplo, o que é um número racional, o que é um número irracional. Essa é uma pergunta bastante abstrata. E envolve coisas muito concretas, que, bom, o número π é um número irracional, mas na prática, muitas vezes se usa 3,14. Em algumas situações se usa 3. E aí você também está falando do conceito de números no ensino fundamental. Então veja que o aprendizado de números no fundamental ele envolve tanto coisas abstratas quanto coisas do cotidiano. E vocês vão ter que definir o escopo, que não dá para cuidar de tudo. Então,
e junto com os professores da escola parceira. Então, ao fazer isso, vocês vão ter que ter em mente que nós estamos falando de avaliação. A avaliação não é uma coisa abstrata, né? Você vai avaliar o que e como. Isso faz parte do que vocês têm que definir. Como vocês vão avaliar e o que? Vocês vão avaliar tudo de números? Vocês vão avaliar uma parte? Vocês vão avaliar como? Esse é o projeto de vocês, é que vai ter que definir dentro dessa ideia do projeto integrador feito em parceria com a escola. São válidos. Vocês podem fazer programas que sejam usados no processo de avaliação. Aplicativos, existe jeito de avaliar o que o aluno está fazendo através de aplicativos, avaliações digitais, virtuais. Vocês podem criar jogos, uma avaliação pode ser feita através de um jogo. Vocês podem criar uma avaliação usando material impresso, usando um material interativo. Aí fica a critério da capacidade e da imaginação de vocês. O que o grupo conseguir abranger. Não, aqui é um espaço para a criatividade de vocês ser exercida. E vocês poderão incluir diferentes formas e etapas da avaliação da aprendizagem. Algumas só ideias que eu deixaria aqui para vocês pensarem. Coisas que são normalmente avaliadas. Uma coisa importante é o conceito de número racional versus número irracional. Isso é uma coisa que é algo que é importante ser avaliado. As questões das diferentes formas de representar um número, escrever o número como raiz de 2, ou escrever como 1,41 e a dízima, e o que é que significa cada uma dessas coisas. A maioria das escolas não vai incluir em avaliações justificativas muito sofisticadas da temática de números irracionais. Mas isso também é uma coisa a ser mediada com o professor. Se a escola quer que os seus alunos saibam um elenco de números irracionais, além do raiz de 2, que outros irracionais os alunos vão conhecer. A questão de números inteiros, de números fracionários, de números negativos, tudo isso faz parte desse grande escopo que nós estamos falando. E aí vocês têm que ter, assim, o que é que vocês querem avaliar e como avaliar dentro desse grande mundo do ensino de números. Vejam que é uma coisa que tem, inclusive, muitos aspectos práticos, né? A gente usa números fracionários quando faz uma compra. Então, são essas reflexões iniciais que eu queria deixar com vocês. Algumas últimas recomendações. Tudo que vocês olharem, né, material que vocês encontram que já existe, não se esqueçam de fazer as citações, reconhecer a autoria, ver se há problema de permissão de uso do material. Tem muita coisa disponível na internet, em muitos lugares, mas cuidado com essas coisas. Por exemplo, os da RPM, vocês podem usar desde que citem a origem. Se você usa material pronto, que já existe, a pergunta fica, o grupo está contribuindo com o quê? Não é um trabalho de pesquisar uma coisa pronta numa fonte existente. Nós queremos a contribuição do grupo para este processo, certo? O grupo tem que acrescentar coisas. E não se esqueçam que vocês têm que fazer os relatórios parciais e produzir o vídeo no final de tudo, certo? Então tá. Então, bom trabalho, mãos à obra, vamos lá.